certo aí? Que aí eu vou projetar a pauta aqui, né? Ele projeta IRC. BR. Deb BR. Bom dia, pessoal. A gente queria convidar todo mundo, se pudesse chegar mais para frente aqui. Acho que vai ser mais um bate-papo, né? A gente promete aí que não vai fazer pergunta, que não vai cair na prova. Daniel falou que não vai tocar. O Daniel falou que não vai tacar tomate em ninguém. Você pode, então. O Rafael tá no IRC lá. Que é pra ficar o link. Acabou de estar enchendo o saco aqui no. Ah, sim. Eu ia deixar colocar a pauta. Né? Pode ser. Sim. Pode. Porque assim, acompanhar direto, cara. Não foi lá no trem. A maioria tem uns 3 asas, o pessoal vai acabar achando que asas é uma máquina boa de rodar linhas. Deixa eu. Vou ter que conectar no trem aqui. Na promoção. E se não for a segunda vez que eu já derramei de lá pra cá? Bem, então, para a gente começar, o encontro do Debian, da comunidade Debian no Fizzly, a gente tinha disponibilizado uma pauta, né? Tinha um pad para o pessoal contribuir, foi divulgado nas listas, né? As listas do Debian Brasil, e a gente separou alguns temas para comentar aqui. Acho que a primeira coisa que a gente poderia falar é um balanço de atividades recentes do ano 2015 e 2016, que conseguiu levantar, assim, movimentar um pouco mais a comunidade aqui, as atividades que a gente tem feito, desde as mini DebConfs que aconteceram, né, até o encontro, né, aqui no Fizzly. Esse ano não teve uma pauta, uma sala exclusiva, fazer a mini DebConf, mas no final a gente conseguiu reunir algumas atividades e dar continuidade nisso. A gente está conseguindo ter um movimento maior de contribuidores, o pessoal está procurando bastante, né?
e tem contribuído cada vez mais. Isso aí tem ajudado bastante, tanto o pessoal que já está ativo, porque uma coisa que a gente fala muito é que mão de obra sempre tem. E o pessoal está a fim de ajudar quem quer começar a contribuir, né? Então, quer falar alguma coisa Não, que é do que a gente tem feito, né? Que você também começou agora, recente. Que tu foi para a África. A África daqui a pouco. Não sei, eu vou falar. Ah, sim. Então, continuando assim, a gente vai dando sequência. Debian Day 2016. Tá definido, né, dia 5? Vai ser no 5 de agosto? Saiu. Sempre o Debian Day é uma data, no final de semana, mais próximo do aniversário do Debian. O aniversário, né, comemora-se no dia 16 de agosto, então sempre um final de semana antes, um final de semana depois, mas está uma preferência pela data do dia 5 de agosto. Isso aí foi definido na DebConf. Então, como que a intenção nossa de estar organizando através da lista de eventos, isso aí cada cidade, né, cada instituição, o grupo, pode estar organizando de forma descentralizada o evento, e ali dentro da lista está coordenando onde vai ter um Debian Day. A gente quer jogar essas atividades na Wiki, que assim o pessoal fica acompanhando, né, e fica mais fácil para poder tá se organizando, né? Às vezes na cidade não tem, mas tem na cidade vizinha, alguém que vai participar pode colaborar. Como que vai ser? Cada cidade pode assim se organizar. A gente vai ter só um evento social, a gente vai ter palestra, vai coincidir com um evento de tecnologia, às vezes numa instituição. Então, isso aí fica aberto, aproveitar a data e uma forma de estar divulgando, né? Isso aí já entra na parte de promoção do Debian, está introduzindo dentro de outros eventos também. Então, isso aí fica aberto. Alguém que tiver dúvida para a criação, né, e sugestão também do que pode ser feito durante esse evento. Na maioria das vezes também pode ser realizado eventos conjuntos, está conectado via RC. No entanto, essa atividade hoje, esse nosso encontro, como tem a transmissão ao vivo, tem também o pessoal que está no canal do IRC, o Debian BR, pode estar acompanhando por lá, pode estar enviando as perguntas, questionamentos, está comentando, a galera está acompanhando aqui também. Isso, o Debian BR no OFTC. Então, atividades locais está aberto para quem se interessar em fazer. Atividades conjuntas também, tudo vai depender de conforme combinar. É possível fazer os encontros conjuntos também, né, atividades simultâneas. Comentar a respeito uma proposta que a gente queria falar aqui, discutir com o pessoal, fazer um evento durante Latinoware. Talvez uma mini DebConf na Latinoware. Ano passado a gente teve uma mini DebConf, então foi um dia numa sala, as atividades do Debian foram todas reunidas, né? E ver com o pessoal a possibilidade de estar fazendo isso. A gente fechar essa pauta, né, fazer a submissão dos trabalhos, né, quem está interessado em apresentar, participar das atividades relacionadas ao Debian durante a Latinoware. Canais de comunicação do Debian. Aí a gente falou durante todo o evento sobre que a gente ia falar bastante aqui sobre contribuição também, né? O pessoal que está aqui quer chamar. A gente tem insistido muito sobre isso em contribuição. E uma das formas, né, para contribuir também é compreender os canais de comunicação, saber onde procurar ajuda, onde procurar o pessoal que está trabalhando, o que pode ser feito. Então, o Debian em si, oficialmente, ele está com a comunicação através das listas de discussão. As listas são divididas por tópicos, né? E também os canais do IRC. Então, também separado por tema.
A gente tem a lista no caso, a Debian User Português, que é para usuários, de modo geral, para suporte, tirar dúvidas. Então, lá desde as dúvidas mais simples até outras mais complexas, envolvendo o Debian e o software livre em si, as aplicações, podem ser tiradas lá. A lista Debian BR Eventos, que é onde a gente faz a organização das atividades aí dos eventos. Por exemplo, as atividades que a gente conseguiu compilar para trazer aqui para o FISLE, né, foi direcionado dentro dessa lista. Então, até me perguntaram, falaram, não tinha nada do Debian na grade, quando vê, surgiu do nada, mas é porque a gente faz os anúncios, né, e fala para o pessoal, anuncia em todas as listas e fala, ó, na lista de eventos, a gente vai estar coordenando lá as atividades, né, vendo as propostas e tudo mais. E aí, dentro das possibilidades, consegue estar organizando. E a lista Devel BR, Devel Português, que é onde a gente trata particularmente sobre o trabalho, desenvolvimento e, na maioria dos casos, empacotamento. Então, é um canal de comunicação que, eu imagino, aí, de tantas frentes de trabalho, o empacotamento é uma aí que precisa de uma ajuda, aí, demanda um trabalho, né? E, às vezes, principalmente para quem está iniciando, fazer o contato, às vezes, numa lista internacional, acaba sendo um pouco complicado, mas, através da lista, por conta da barreira do idioma, né? Então, a lista Devel Português é uma forma de estar buscando essa ajuda. A gente está lá e, conforme o pessoal, né, quem está interessado em contribuir, vai conseguir uma ajuda por lá. Da mesma forma que tem essas listas de discussão, os canais do IRC, então a gente tem o canal Debian BR, que é o canal que está, assim, tópicos gerais do Debian, em português, né? O canal de Devel BR também, que é a parte de desenvolvimento ali no IRC. E também uma outra frente de trabalho que tem a lista e também o canal é a parte de tradução, que é a lista L10N e o canal L10N. Então, também, não só na parte de empacotamento, mas tradução, tem uma demanda grande. Mas eu estava conversando com o Adriano lá, estava tentando acessar, ele estava me mostrando um sistema para fazer tradução de descrição de pacotes, né? Ele falou que tem bastante coisa pendente lá, bastante coisa para ser traduzida, bastante coisa para ser revisada. E, às vezes, quem não está muito afim de desenvolvimento propriamente dito, pode estar contribuindo com tradução, contribuindo com revisão. Então, tanto na lista, a lista tem um fluxo de trabalho que a pessoa contribui, né, com uma tradução, depois é feita uma revisão, depois, né, dessas checagens, a tradução está liberada para ser publicada, né? Questão falando de contribuição e dos canais, a promoção do Debian, que aí já volta fechando, né, o que a gente falou agora há pouco do Debian Day, a promoção do Debian em eventos. Então, uma coisa que a gente fala, sempre que tiver um evento regional, ou poder organizar um evento descentralizado, evento de comunidade, tentar levar as atividades Debian, a marca do Debian, né, o uso do Debian, a implementação, dentro desses eventos, que é uma forma muito grande e muito valiosa de colaboração. A gente precisa dessa promoção, né, levar o Debian para esses eventos, né, e assim acaba tendo uma sequência. Mais gente conhecendo o Debian, mais gente se interessando, mais gente contribuindo, né? A nossa intenção é justamente essa. Não, só complementando aí o que o Giovanni falou, que o terceiro que está aí remoto aí comentou, é que essas questões dos canais de comunicação, que o Giovanni comentou aqui de maneira rápida, tem todas essas informações no link, que é wiki.debianbrasil.org. Então, quem quiser
ter acesso a essas informações aí mais detalhadas, podem acessar essa página e lá vai ter tudo detalhado. Quer que eu projete? Eu projeto aqui no meu. E falando agora também de contribuição e colaboração, eu acho interessante assim que o Debian ele é um trabalho voluntário, né? É um grupo, todo o trabalho ali que é feito de contribuição, ele é gratuito, né? Mas é uma forma muito grande, né? Uma forma muito boa de estar contribuindo, mas você também está construindo ali um currículo e existem alternativas também de remuneração, né? Alternativas que você pode ter um retorno e está contribuindo com o projeto. Nós tivemos uma Lightning Talk do pessoal que está participando do Google Summer of Code, através do Debian, né? Então, um projeto do Debian, que eles estão desenvolvendo e recebem uma bolsa do Google. Então, eles vão dar mais detalhes, inclusive a questão que essas bolsas nem sempre são preenchidas, e é interessante que você tem um retorno de conhecimento, tem essa questão de poder colaborar, e tem a questão da remuneração. Então, fica assim, por que não participar, né? Então, deixar o pessoal falar um pouquinho agora do Google, do projeto, né? E assim, também dar umas dicas para poder, quem se interessar, né, qual que é o caminho para poder estar participando desses projetos. Bom, aqui, esse ano, eu sou um dos alunos, né, selecionados pelo projeto Debian para trabalhar, né, no caso, pelo Google Summer of Code. Basicamente, eu estou trabalhando num sistema... O programa? Tá. O Google Summer of Code, para quem não conhece, é basicamente uma iniciativa do Google para iniciar estudantes a trabalhar com software livre. Então, basicamente, ele vai pagar uma bolsa para os estudantes. A bolsa ela totaliza $5.500 ao final do programa como um todo, e basicamente o estudante ele vai trabalhar em algum projeto de software livre acompanhado com um mentor. Então, por exemplo, ele vai discutir com o mentor o que ele tem que fazer naquele projeto, o que ele tem que atingir naquele projeto, e isso será trabalhado durante o andamento do programa. Esse ano, o programa começou em abril, onde a gente tinha um mês, mais ou menos, para conhecer a comunidade, para interagir com o mentor, entender qual era o processo, os meios de comunicação, que nem o Giovanni já tinha comentado, e depois de maio até agosto é o período que você realmente tem que trabalhar, que é a parte que você ou vai fazer código, ou dependendo do projeto. Durante o projeto Debian, o que eu estou trabalhando é um sistema de recomendador de pacotes, se chama App Recommender. Durante o Google Summer of Code também, eu empacotei essa aplicação, ela já está disponível para quem usa o Debian Stable ou Stretch, o nome de App Recommender, tudo minúsculo. Mas eu queria só falar também uma coisa que eu falei no meu Light Talk, apesar do meu projeto e tudo, mas o mais importante, galera, é que eu comecei a contribuir de fato com o Debian, que hoje eu também faço parte do time de Ruby do Debian, que não tem relação nenhuma com o Google Summer of Code, mas nessa iniciativa. Foi onde eu conheci melhor, eu pude interagir melhor com o meu mentor, que é o Antônio Terceiro, e também entender realmente como funcionava o ecossistema do Debian e como que eu teria que fazer para fazer empacotamento de algumas aplicações, como funcionaria essa questão do upload, dos arquivos em si, que eu vejo como uma barreira inicial, né, para quem não conhece, que realmente é um volume de coisas que você tem que aprender inicialmente para fazer um pacote, ou para fazer uma manutenção de pacote. E o Google Summer of Code ele casa muito bem isso, porque você vai estar recebendo para trabalhar em um projeto, então você já vai estar estudando isso, e você vai aprender naturalmente a fazer essas coisas para depois que o projeto acabar, você ainda continuar na comunidade ajudando. Que também é uma das principais coisas do Google Summer of Code é tentar fazer isso, é trazer pessoas para a comunidade. Não é só você pagar a bolsa para o aluno, ele simplesmente terminar o projeto dele e pronto, beleza. Não. É você tentar manter essa comunidade viva, tentar trazer pessoas mais jovens para ela e fazer esse ciclo se reiniciar. Na minha instituição, que é a Universidade de Brasília, já tem acho que 6 alunos que participaram do programa, sendo desses 6 alunos, 3 pelo projeto Debian, 4? É verdade. 4 pelo projeto Debian, né? Eu, um deles, o
Lucas Canacheira, que é o Melado também, e o Luciano Prestes, que hoje não pode estar aqui também, outro, e o Thiago Ribeiro também, o quarto. Acho que pode falar também, né, o Canacheiro, sobre os outros 2 anos, como é que começou lá na UNB essa questão do Google Summer of Code? Basicamente isso daí foi uma iniciativa que o terceiro levou para a universidade e alguns contatos que ele já tinha com alguns com o professor lá da UNB. E aí eu fui o primeiro a participar dessa leva. Na verdade é um programa que não é divulgado e é uma porta de entrada aí, como o Lucas aqui falou, para começar a contribuir com o projeto, né? Porque financeiramente é algo atrativo e é essa porta de entrada, como o Lucas disse, né? E aí, eu participei 2 anos do Google Summer of Code, os 2 últimos anos. E aí, mesmo após o término do meu projeto, das coisas que eu tinha que fazer, eu continuei contribuindo com o Debian, né? Eu consegui entrar nesse ecossistema. Eu tive oportunidade de interagir com a galera da comunidade aqui do Brasil, com a galera da comunidade aí internacional aí como um todo. Tive a oportunidade de participar também de 3 DebConfs nos últimos anos. Então, a partir do momento que você entra nesse ciclo de contribuição, eu digo que é algo meio que viciante, que basta você conseguir entrar no ciclo que você não vai querer parar mais. Para mim é como se fosse como um hobby. Então, às vezes a pessoa fala, você já fez esse tanto de coisa aqui, parecendo não faz nada da vida além disso. Mas para mim é como se fosse um hobby. No meu tempo livre eu vou lá e contribuo com as coisas que eu gosto, né? Então você tem que fazer o que você gosta. Essa é a questão também de software livre, é um trabalho voluntário, né? Não é, eu não gosto de fazer tal coisa. Então não vai fazer isso no projeto, né? Você tem que fazer o que você tem afinidade, que é o que você vai fazer com prazer e vai trazer um retorno melhor para a comunidade. E aí, nesses 3 anos aí de interação com a comunidade, nesses últimos meses aí eu consegui virar Debian Developer. E aí eu estou aí para auxiliar quem tiver a fim de começar a contribuir também. Quanto tempo de contribuição do Debian você está? De contribuição é desde o meu primeiro Summer of Code, em 2014. Mais relacionado extra Summer of Code, né? Questão de empacotamento, que é o que eu trabalho no Debian, com empacotamento e manutenção de algumas ferramentas de infraestrutura do Debian mesmo. Cerca de um ano e pouco, talvez. Então, assim, não é algo que é impossível você começar a contribuir, basta você querer e se dedicar um pouco. Que também não adianta você não se dedicar, que você não vai conseguir também fazer nada, né? Mas, como eu disse, basta querer. E aqui tem uma galera aqui que sempre está disposta a auxiliar quem está a fim de começar mesmo. Aqui, a maioria do pessoal é bem receptivo e gosta de ajudar pessoas novas, porque a gente precisa, como o Giovanni falou, mão de obra sempre falta, na verdade, tem muito trabalho para ser feito e várias coisas não são feitas porque não tem gente para fazer. E acaba que sobrecarrega várias pessoas, que é um trabalho voluntário e aquilo está na mão daquela pessoa porque não tem ninguém para ajudar ela. E aí a gente necessita tentar atrair pessoas novas para contribuir, para que seja algo mais saudável, né? E só para complementar também essa questão do Google Summer of Code, entrar no projeto não parece ser tão difícil quanto pensa. O Canacheiro pode até me corrigir se eu estiver errado, mas eu acredito que nesses últimos 3 anos, algumas iniciativas do Debian no Google Summer of Code não tiveram nenhum aluno se candidatando para a vaga. Então, existem projetos lá que sobraram vagas, que não receberam nenhuma submissão. Então, dependendo do que você quer fazer, se você só se preparar, pegar uma tarde, e quando você vê que o programa abriu, e pegar uma tarde para se preparar basicamente para escrever o que você quer fazer naquele projeto, como que você se vê fazendo, o que você quer acrescentar naquele trabalho, fazer um cronograma bem básico e mandar e falar com o mentor,
você já tem chance de ser selecionado. Não é algo tão complexo quanto parece. E a gente discute isso muito lá na nossa própria universidade, que depois que o Kanashiro foi selecionado, ele começou a espalhar isso lá pela Universidade de Brasília, e que gerou mais e mais pessoas também estarem selecionadas, mas mesmo assim, a gente divulgando ainda lá, com vários alunos participantes, a gente ainda não tem muitas submissões da universidade. Então, assim, eu como participante do programa, falo, tentem, sem medo, ou divulguem onde vocês estudam, onde vocês trabalham, que é um programa muito bom, é uma oportunidade única, e não é tão complexo quanto parece. E complementando essa questão desses programas aí de inclusão da galera nova aí no DEB, o Summer of Code é um programa que acontece anualmente, né, uma vez no ano. Começa quando? Abril? Abril começa, as submissões fevereiro. Março, por aí. Então, quem tiver interessado nisso daí pode divulgar. E também tem outro programa que a gente não comentou, que o nome é Outreach, que é um programa de inclusão de meninas, de homossexuais, transexuais e etc., dentro do projeto. E aí... É diversidade, justamente. E aí... A bolsa, eu acho que é a mesma coisa do Summer of Code, se eu não me engano, tenho que confirmar. Mas aí as meninas estiverem interessadas, porque é interessante, no Debian a gente tem essa ideia de querer sempre diversificar a galera da comunidade, porque um grupo heterogêneo geralmente sai ideias melhores de como manter e evoluir, continuar o projeto. Então, quem conhecer também meninas, e esse programa especificamente, o Summer of Code geralmente ainda tem mais gente. Esse Outreach geralmente nunca tem ninguém. Então, abre projeto e não aparece nenhuma menina para contribuir, nem ninguém que se enquadre nos requisitos. Então, esse programa, não sei, eu acho que não sei se é anual ou 2 vezes ao ano, mas aí ele acontece mais para o final do ano também. Então, eu vou ver aí depois se a gente consegue divulgar alguma coisa na lista do Debian. Isso. O terceiro escreveu aqui, não sei se estão lendo aí, que é o que ele disse, né? Então, essa questão aí do gestor, você quer começar, você já está pensando no que vem, talvez eu queira participar disso, talvez eu queira entrar no Outreach ou no GSOC, algo do tipo. Então, a ideia é que você já comece a contribuir antes, né? Porque isso facilita, porque o que acontece, por exemplo, no Summer of Code, né? Um mentor vem dar uma proposta de projeto, onde várias pessoas vão submeter para participar daquele projeto em si. Que aí tem algumas coisas técnicas que o seu mentor pode pedir. Faz isso aqui para mim para eu saber se você realmente vai conseguir trabalhar no projeto. Mas aí, a partir do momento que você já tem uma contribuição prévia, que você vem contribuindo desde antes, é meio que automático que na hora que sair o projeto você já vai ser o selecionado e meio que não vai ter concorrência, né? Porque você já domina o projeto, você já contribuiu, você já conhece. Então, vai ser muito mais fácil para você evoluir o que já está lá do que outra pessoa que nunca viu o projeto e nunca colaborou, né? Então, uma dica é, quem tiver afim desse tipo de coisa e quem quiser divulgar para algum conhecido, já comece aí, talvez ir atrás aqui da galera para procurar o que eu posso fazer, onde é que eu posso contribuir com isso, que aí, no futuro, isso aí já se torna meio que automático, né? Então, nessa primeira etapa aqui que a gente falou bastante aí das atividades, contribuições, a gente vai dar tá aberto para as perguntas, né? Que o importante é a interação, as dúvidas, né? Que vocês eventualmente possam ter, tanto para contribuir, né? Para estar colaborando com o projeto, né? Querer mais detalhes, né? Então tá aberto aí para fazer perguntas. Então, vocês podem, a qualquer momento, interagir. Gente que está para debater mesmo os tópicos. Então, dando sequência. Alguma sugestão também, experiência, né? Então, a gente está, muito mais do que falar, a gente está mais para ouvir. O que a gente quer é feedback, a gente está dando retorno para a gente e está orientando o trabalho mesmo. Bem, vamos dando sequência, então. É um assunto que a gente colocou na pauta, que foi a respeito da Mini DebConf. Esse ano, a gente teve, porque em 2015 teve 2 Mini DebConfs dentro de outros eventos, uma no Fiesli e outra na Latinoair.
E esse ano, em março, a gente conseguiu organizar uma mini DebConf, foi um evento exclusivo do Debian, 2 dias, né, lá na cidade de Curitiba. Agora o Daniel vai falar um pouquinho do como é que foi o evento lá. E, em seguida, tem uma proposta, né, da gente estar fazendo esse evento de forma itinerante. A possibilidade de estar organizando também em outras cidades, mais ou menos como acontece a DebConf. Que a DebConf, que é a conferência, né, dos desenvolvedores Debian, acontece uma vez ao ano e cada oportunidade ela é numa cidade. Então, a gente tem a intenção de fazer isso também, concentrar essas atividades Debian, tentar reunir uma vez ao ano e, dessa forma, também estar vendo a possibilidade de estar alternando as cidades. Bom, então, em 2015, que teve alguns eventos aqui na própria FISL, na Latinoair, houve mini eventos, né, do Debian, e a gente sentiu necessidade de fazer um evento melhor para reunir a comunidade Debian, né? Então, nós lá de Curitiba tivemos a ideia de fazer uma mini DebConf exclusivo do Debian, né? Então, o que aconteceu? A gente fez a organização lá, foi muito bom lá, quase vários desenvolvedores do Brasil estavam lá, teve quase 150 pessoas. Então, acredito que o projeto foi muito interessante. Teve bastante gente que começou a contribuir por causa disso. E daí agora a gente está com a ideia de, como foi um evento bem aceito, fazer esse evento também de forma permanente, né, um calendário do Debian no Brasil, né? Então, daí o Giovanni, acho que... A organização, né, da Mini DebConf, ela acontece na lista de eventos, né, e a gente está com a proposta. Teve uma conversa, o Cretil, né, comentou com o Daniel, a respeito da possibilidade de fazer na cidade de Santos. Então, ele vai dar um retorno lá, né, vai ver se realmente vai ser possível. Isso tudo a gente vai estar discutindo na lista. Outra cidade, né, alguém que tiver interesse, basicamente a gente precisa de uma infraestrutura para estar organizando, né, então, salas, projetor, infraestrutura mesmo, né, link de internet e tal. Acho que é o caminho mais fácil. Lá em Curitiba foi no cowork, né, na aldeia cowork. Talvez numa instituição de ensino, então, conseguir uma parceria, é possível. Então, alguém que tiver esse contato, tiver interesse em levar o evento para a cidade, pode dar um toque lá, não, vamos ver se organiza, fazer uma proposta lá. Não é nada formal, assim, vai ter uma votação, né, mas quem estiver disposto a organizar. Esse ano, o pessoal de Curitiba, né, a equipe que está lá, o Curitiba Livre, né, que já organiza outros eventos, já tem essa tradição de organizar eventos, eles tomaram frente para poder estar usando lá, né, o espaço, os contatos que eles tinham, e conseguiu juntar ali, fazer uma grade e colocar essas propostas. Mas nada impede, né, qualquer um que estiver interessado aí, tanto em contribuir em um evento que já está definido, vai ser em tal lugar, tem a proposta, quiser ajudar. Eu mesmo sou de Minas Gerais, remotamente, dentro das possibilidades, estava dando uma força lá para o pessoal. Então, toda ajuda é sempre bem-vinda. E se alguém, né, tiver um contato aí para poder levar o evento, é só dar um retorno para a gente também, que a gente vê a possibilidade de levar também para outra cidade. Bom dia. O meu nome é Lucas. Eu contribuo com a parte de empacotamento e suporte aos novos usuários, contribuidores. E eu queria saber aqui se alguém tem interesse em alguma área do Debian em específico, que tivesse alguma dúvida, que ficasse mais fácil para a gente continuar
a conversa. Deixa eu ver aqui no esquema. Talvez a gente possa, talvez a gente seguir a pauta e no final talvez a gente fazer um esquema que a galera já fez, que talvez seja quem já contribui aqui dizer o que faz no Debian e como vocês poderiam ajudar com o que a gente faz, e aí depois vocês virem de encontro às pessoas certas, dependendo da sua área de interesse. Então, acho que a gente pode fazer isso no final, que talvez facilite para a galera, que talvez esteja meio tímida aí, mas... aí eu acho que a gente pode fazer isso daí. Tá. Como o Giovanni disse, né, a DebConf aí é um evento internacional, não apenas um evento local, como o Daniel falou aí da mini DebConf, que a gente quer organizar para ser algo bem local, que seja mais fácil do pessoal interagir em português, etc., com a comunidade. Tem a questão da DebConf, que é um evento internacional, que vem gente do mundo todo. Cada ano, geralmente, é em um país diferente. Esse ano foi na semana passada. Teve a DebConf, que foi na África do Sul, na cidade do Cabo. Que, de brasileiros, esse ano a gente teve 5 pessoas. 5 pessoas. No ano passado, por exemplo, foi na Alemanha, a gente teve mais uma participação maior, que eu acho que chegou a quase 20 brasileiros. E aí, a ideia que a gente estava comentando aqui com o Giovanni, com o Daniel durante o FISLE, é que a gente quer aumentar essa interação da comunidade brasileira com a comunidade, digamos, internacional, né? Que nos últimos anos, devido a essas iniciativas, a comunidade brasileira, eu acredito que deu uma expandida, a gente conseguiu trazer muita gente nova para contribuir, a gente conseguiu empoderar mais as pessoas para elas tomarem a frente para fazer as coisas, porque também, às vezes, o pessoal queria fazer, mas sentia que, quem sou eu aqui no Debian, eu não consigo fazer isso. Então, tem essa questão também da gente querer empoderar as pessoas, para as pessoas tomarem as suas próprias iniciativas e não ficar dependendo de alguns, e isso se torne um gargalo, né? Então, e aí, nessa ideia da gente começar a interagir mais a comunidade brasileira com a comunidade internacional, a gente estava discutindo, talvez aí eles estão querendo ver um grupo do Brasil, do Debian Brasil, para a gente meio que fazer uma caravana aí para a DebConf no ano que vem, que vai acontecer no Canadá, Montreal, Montreal, né? Montreal, em agosto do ano que vem. E aí o Debian, algumas pessoas, uma pessoa que está contribuindo mais, que está bem ativa na comunidade, geralmente eles te patrocinam em algumas coisas, como acomodação e alimentação, etc. Aí vai depender do seu nível de atuação dentro da comunidade. Então, também é um incentivo, se você quer começar a contribuir muito, talvez você consiga, por exemplo, viajar para outros países sem ter que pagar, né, sendo financiado pelo Debian, e aí nem sempre isso é possível. Eles estavam com a ideia, qual que era, Giovanni, da ideia que você estava tendo de tentar arrecadar algo aí para auxiliar a comunidade, para ir para lá? Se quiser comentar. Sim, a gente estava comentando, isso surgiu lá na Mini DebConf, o pessoal de Curitiba montou uma loja, né, preparou uns produtos lá, então está vendendo adesivo, camiseta, cordão de crachá, inclusive o material que acabou sobrando a gente trouxe para vender no FISLE, e a gente estava pensando através dessa loja, esses movimentos, né, para arrecadar um fundo, né, pelo menos assim, toda ajuda é bem-vinda, né, na venda desses produtos para ajudar na viagem para a DebConf 17. A gente está estudando essa possibilidade, a gente está falando pessoal assim de forma, eu acho que é o ano que está mais firme, né, para o pessoal animar, acho que um grupo grande. Vamos ver como é que vai transcorrer isso. Deixa eu levar para ele. Eu não posso. Então, arrecadar esses recursos e tentar organizar, independente de qualquer coisa, né? A gente quer ver para consolidar ainda mais o que o Brasil está voltando aí, né, a atuar dentro do projeto. Vai ser uma oportunidade, tá podendo ir lá, a gente quer ver o que consegue fazer.
Pois é, pegando um gancho justamente nisso, né? Eu pude ter o privilégio de ficar um tempinho ali com vocês no stand e a gente vê como tem muita gente que quer ajudar, né, a comprar os mimos, aquelas coisas todas. Então, acho que nessas oportunidades dos eventos, porque muitas vezes a gente não tem como ir em todos eles e participar, mas muitas vezes a gente quer dar essa ajuda e daqui a pouco, se tivesse mais, né, essas ofertas ali junto com a comunidade, acho que o pessoal se sente mais à vontade e sente que aquilo está indo mais diretamente do projeto do que lá na lojinha do Fizzly, uma coisa ou outra, sabe? Pelo menos minha visão é essa. Então, daqui a pouco, se tivesse mais essa oferta ali, com esse objetivo, acho que o pessoal teria essa vontade e faria isso, para ajudar, porque sabe que é projeto. Né? Eu imagino, né, pelo menos atualmente, o que eu tenho acesso a essa questão, se a gente falar de contribuição financeira, até é uma questão assim, a venda desses produtos ajuda o projeto e o pessoal, assim, um souvenir, né, esse merchandise ali é uma via de mão dupla, né? Então, pelo menos que eu tenho acesso assim, de contribuição seria através da loja, né, através dos produtos. Então, é uma alternativa. O pessoal lá de Curitiba tem intenção, até a loja deles, né, já fazendo uma propaganda, né, eles também têm outros produtos lá, né, Daniel? Vocês têm intenção de ampliar a lista? Por enquanto está a loja exclusiva, né, produtos licenciados. Só para esclarecer um ponto que você comentou, os produtos que estão na loja oficial, eles têm, a maioria foi a gente que trouxe, então a gente só colocou lá porque fica mais prático do que ficar mexendo com dinheiro na bancada lá. Então, todo o que é vendido lá fica um percentual para a loja, mas a grande maioria volta para a comunidade. Então, sim, acho que pode ser que faltou uma comunicação nesse ponto, mas que fica mais prático a gente deixar lá na loja do que ficar mexendo com dinheiro na bancada. Daí tem a questão do cartão também, que muita gente prefere pagar, né? Então. Inclusive, assim, essa decisão essa parceria de colocar lá na loja aconteceu assim de última hora que a gente chegou, né, com os produtos, né? E aí vai vender lá na bancada, como é que vai fazer? Aí a gente viu que tinha essa possibilidade, então acabou não ficando definido por conta disso também, né? A questão também, aproveitando falar da bancada, né? A gente sempre tenta, pelo menos ano passado, nos eventos, esse ano, que é um retorno positivo, ter esse ponto de presença, né? A bancada na área de comunidades, a gente fica ali batendo papo com o pessoal, atendendo, né? A gente fez várias instalações, o Lucas ficou lá quase por conta do Install Fest. E o pessoal também quer mais detalhes, né, sobre contribuição. Tem um pessoal que participou da oficina lá do Canachiro sobre empacotamento, foi lá para tirar dúvida. Então, esse ponto de presença também é importante, né? Cascardo também deu um help lá nos debugs, lá, né? Então, a gente consegue auxiliar dentro das possibilidades, tanto com contribuição, como usuário ali. Isso aí é importante, que é a marca que está presente, né? Ali o projeto está presente no evento e o retorno que a gente dá para a galera também. Meu nome é Everaldo, eu sou diretor do departamento de informática de uma prefeitura aqui da Grande Porto Alegre, tá? E eu vou fugir um pouquinho do tópico, justamente para fazer aqui um grande agradecimento a todos os desenvolvedores, a toda a comunidade Debian, tá? E colocar o serviço o que nós estamos fazendo no nosso departamento de TI como um reconhecimento a esse trabalho, tá? Nós assumimos em 2013 o departamento e acabamos padronizando hoje 90%, né, Caína? Em torno de 90% das nossas estações rodam Debian. Os laboratórios de informática das escolas do nosso município, eles são todos com Debian. Nós já havíamos tido uma experiência anterior de 2000 a 2006, onde também a gente já com software livre também, né? E no nosso retorno nós pactuamos com Debian e estamos padronizando todo o parque agora com Debian GS, né? Justamente por causa da estabilidade, né? E da flexibilidade e da praticidade, tanto na instalação, manutenção,
como no trabalho didático com os nossos usuários. Tá? Então, quero deixar registrado aqui justamente um incentivo ao trabalho que vocês estão fazendo, né? E daqui a pouco dá para construir alguma parceria também, né? A gente agradece, né, esse feedback, né, o projeto como um todo é bom saber, né, cada vez que a gente tem uma boa notícia aí que está sendo implantado, está sendo um case de sucesso, isso é promover, né, o Debian, porque prova ali que todo o trabalho que está sendo feito está tendo um retorno, né, está sendo válido, e as parcerias são bem-vindas, né, a gente, dentro das possibilidades, vê o que pode ser feito, né, tanto da instituição, imagina aí que o principal que a gente faz na parte de promoção é relacionado também com os eventos, mas também da instituição em si, infraestrutura, né, que talvez pode ser provida aí para ajudar o projeto também, é uma coisa que é bem-vinda. Tá. Dos tópicos aqui, alguém do GT de Robótica e Educação está presente? Colocaram na pauta aqui possibilidade de trabalho conjunto com o GT de Robótica e Educação. Aí era bom o pessoal ter comentado, né? A gente tenta ver a possibilidade de estar interagindo com outros grupos, né? O projeto tem essa questão dos portes mesmo, né? Das arquiteturas. Então, é possível. Então, está aberto também a essa possibilidade. O pessoal tem que, né, detalhar o que está fazendo aí. Pode procurar a gente vê o que é possível fazer. Seguindo a pauta aqui, lançamento do Stretch, para citar, né? O Freeze começa em novembro e vai até janeiro, o Full Freeze, né? Que é para poder preparar o lançamento do Stretch. A gente imagina aí que, se tudo correr bem, até maio, né? Maio, junho, tudo, as correções, os bugs RC que precisam ser corrigidos, os ajustes que precisam ser feitos para o lançamento do Stretch. Então, imagina aí que o Debian 9 vai sair aí aproximadamente em maio, junho, né, 2017. Só para acrescentar essa questão do DebConf também, fazendo novamente a ponte com o Google Summer of Code, se você for um aluno do Google Summer of Code, é quase certeza que você vai conseguir ser patrocinado para ir para a DebConf, que foi o meu caso. E com o Kanashiro também, nos 2 outros anos também aconteceu isso, né? Então, só para quem quer participar do evento ou acha legal fazer isso, interagir com a comunidade dessa forma mais próxima, se você for um aluno do Google Summer of Code, a chance de você participar disso é altíssima, que foi o meu caso. Eu também, esse ano, fui lá para a DebConf na África do Sul pelo Google Summer of Code. Contribuições. Tá, vamos tentar falar de contribuições, né? Da pauta que a gente tinha planejado, né, a gente abordou os tópicos, está aberto, né, continua aberto para o pessoal fazer as intervenções. Agora a gente vai comentar um pouco aí mais sobre contribuições, cada um falar um pouquinho de trabalho aí, mas está à disposição aí. Se alguém também quiser, através do PAD, tem o link lá. Então, também pode colocar na pauta lá, se talvez não quiser falar, e pode lançar lá. Bom, né, só para comentar, além do Google Summer of Code, o que eu estou fazendo no Debian, basicamente hoje eu faço parte do time de Ruby, do Debian, e isso começou em março, quando teve a sprint de Ruby aqui no Brasil, do time de Ruby, e basicamente vieram alguns Debian developers para Curitiba, e eles
basicamente trabalharam em alguns bugs que no lançamento do Ruby 2.3. E eu, juntamente com o Kanashiro e outro amigo nosso também, o Thiago Ribeiro, a gente foi também para esse sprint de Ruby para ajudar no que a gente poderia. Aí lá, a gente passou uma semana só ajudando, consertando os pacotes, e depois disso, pelo menos eu, acho que o Kanashiro talvez já estava no time, mas eu me tornei mais regular no time e hoje eu, de fato, faço parte. Além disso, também relacionado com o Google Summer of Code, mas um pouco mais paralelo, eu e o outro aluno que estamos participando nesse projeto do sistema de recomendação, nós estamos também tentando trazer para o Debian uma discussão sobre usar alguns dados coletados pelo Debian para outras questões. Hoje existe um programa do Debian chamado Popularity Context, que basicamente ele recebe como submissão os pacotes instalados pelo usuário e o tempo de acesso de cada um desses pacotes, e ele usa basicamente essas submissões diárias para começar a ver quais são os pacotes que estão sendo mais utilizados pelos usuários, entre outros dados estatísticos que é usado para selecionar quais pacotes que vão ser colocados no CD de instalação, por exemplo. Só que esse uso é só para isso, e essa gama de dados a gente acredita que pode ser usado para mais coisas, como no nosso caso aqui, recomendação de pacotes para os outros usuários. Mas existem outros usos que podem ser dados a esses dados, e nós estamos tentando trazer essa discussão, principalmente em relação à privacidade desses dados, a parte de segurança também. Então, nós estamos tentando trazer essa discussão para o Debian começar a usar esses dados de forma diferente e prover, talvez, ou alguma outra pessoa interessada nessa área, por exemplo, de análise de dados ou aprendizado de máquina, a começar a trabalhar nisso no Debian propriamente dito. E, por fim, provavelmente depois, ao fim dessa semana, depois que eu e o meu amigo também terminarmos algum texto, nós vamos pedir a ajuda da comunidade para avaliar como que está os nossos algoritmos de recomendação, né, para esse projeto. Nós vamos pedir para algumas pessoas testarem, né, realmente verem os pacotes que estão sendo recomendados e avaliarem. Provavelmente a gente vai estar mandando esse e-mail, talvez ao fim dessa semana, dependendo de quando a gente terminar o texto introdutório, falando do experimento e falando do App Recommender como um todo. Mas para tentar ver isso mesmo, ver se a gente está no caminho certo, se as recomendações que a gente está fazendo são realmente úteis. E, bom, eu também provavelmente vou tentar começar a fazer parte do time de Python. Eu tenho empacotados, são pacotes meus, na verdade, isso não são que eu corrigi, 2 pacotes Python, que é o App Recommender, que é o do Google Summer of Code, e o pacote How Do I. E eu vou tentar também participar do time de Python, que é uma linguagem que eu tenho um pouco mais de segurança para contribuir do que o Ruby. Mas, basicamente, é isso que eu estou fazendo. Isso aí que eles estão fazendo aí é algo bem legal para o usuário final, né? Porque hoje cada vez mais você vê a interação de algumas ferramentas com o usuário final, igual o único exemplo que vê, né? A Amazon, Netflix, que quando você acessa alguma coisa, ele te recomenda outras coisas baseadas naquilo, isso pensando em experiência do usuário, né? Isso atrai o usuário. E a gente está pensando nisso a nível do Debian, porque Debian, a gente sabe que hoje em dia roda na maioria das vezes em servidores, etc., pela estabilidade e outras coisas. A gente está tentando atingir outro nível de usuário, que é o usuário final, que é você instalar no seu desktop. Então, esse tipo de coisa que ele está fazendo aqui é bem legal para a galera entrar na lista e ficar antenado. Aí, ó, Cascada aqui falando aqui no telefone também, beleza. E aí, pois é, aí esse tipo de coisa é legal, né? A gente já tem um nível de excelência dentro do projeto, na área que a gente se propôs inicialmente, que eu acredito seja aí, essa questão de servidores e derivados. E a gente está tentando expandir para outro. O projeto não está estagnado, né? O Cascado quer falar? Dá um microfone ali pro Cascado. Aí, ó, não, disso eu discordo. Acho que o Debian nunca se propôs a ser um sistema operacional de servidor, mas um sistema operacional de universal. Sim, né? sim. E por isso, né, a gente quer dizer que é um sistema operacional para qualquer propósito. Né? Então, desktop... né? Sim. Foi desenvolvido dentro de um PC desktop. Isso. Né? Então, e sempre foi, para mim, um sistema operacional útil para o desktop. Né? É claro que aí muitas pessoas podem questionar que não é fácil e tudo mais, é difícil. Né? Mas, sim, acho que talvez faltasse pessoas dedicadas,
né, a tentar fazer com que o Debian e o ecossistema do software livre como um todo, né, e sistemas GNU mais Linux como um todo, fossem mais fáceis para o usuário, mais acessíveis para o usuário, a instalação fosse fácil, né. Eu acho o Debian Installer, né, progrediu muito, né, em todos esses anos. Né. É uma área que acho que é super importante, a área de Debian Installer, facilitar para o usuário, né, mas como sistema operacional universal, eu acho que uma das coisas que a gente tem que se dedicar a fazer é fazer com que o Debian agora suporte todos esses novos form factors que a gente tem por aí, né? Smartphone, tablet, dongle de TV que você liga ali no HDMI da TV e está ali pelo celular controlando, videogame, carro, né? Tudo isso a gente tem que fazer o Debian funcionar nessas caras. Tá? Então, é um trabalho que envolve não só a parte de suportar aquele hardware, como também suportar uma nova interface com o usuário, né, seja o touch, seja, no caso da TV, né, o que eles chamam de 10 foot, né, de você estar ali na distância de 3 metros do computador, né, agora, seja no carro, né, como também a questão de disponibilizar aplicações que são dedicadas àquele form factor. No caso da TV, você vai instalar o Code, né? Ou alguma outra aplicação nesse sentido. A gente começar a oferecer, resolver toda a stack para que essas novas utilidades hoje que a gente tem, que utilizam computadores por trás, que a gente possa ter Debian rodando nesses lugares. Né? Ser o sistema operacional universal. Então, acho que nós temos que e nisso eu concordo plenamente com você, da gente, né, o Debian nunca se propôs se restringir, né? Mas a gente também nunca se dedicou a fazer o Debian rodar nesses outros lugares, né? A gente, como grupo, que eu vejo muitos outros... existe o projeto Debian Mobile, com muitas pessoas sempre dedicadas a rodar Debian em vários aparelhos de smartphone, o OpenMoco, o N900, aparelhos sempre foram mais voltados a quem utiliza GNU Linux, né? Mas a gente agora tem que pegar todos os telefones que rodam Android e fazer com que o usuário, baixando uma imagem lá e rodando um procedimento, ele tenha Debian rodando no sistema dele. Tá. Beleza. Tava brincando aqui com o terceiro. Aqui. Legal aí que a gente trouxe o Cascada aí para discussão. Mas é legal, aí a gente vê que tem muita área para a gente trabalhar aí no Debian, né, que é inexplorado, né, meio que não seja inexplorado, mas pouco, justamente isso aí que e eu esqueci o que eu ia falar depois disso. Tá. Aí eu comentei isso aqui. Ah, sim. Eu ia comentar também que, como isso aqui que ele está fazendo, né? Às vezes a gente fica na cabeça que contribuição com Debian é o quê? Empacotamento e tradução. Eu acho que, às vezes, fica na cabeça das pessoas que tem esses dois tipos de contribuição, que não é verdade. No Debian, claro que a maioria das pessoas aí estão querendo contribuir com empacotamento, na maioria das vezes, né? Isso, que é um esforço grande aí do Debian, que a gente precisa sempre de muita gente, mas tem outras frentes. A tradução é uma frente que a gente precisa de gente aí auxiliando. O Adriano aí, quem quiser depois aí trocar uma ideia aí sobre tradução, e aí eu vou passar a palavra para ele daqui a pouco, para ele falar um pouco sobre isso aí. Mas também tem outras coisas, como tem documentação e etc. Mas eu digo assim, quem, por exemplo, é programador e fala, pô, velho, eu não quero... Às vezes eu não gosto aqui muito desse negócio de empacotamento, não quero mexer com tradução. Então, você pode desenvolver as ferramentas para o Debian, as ferramentas de infraestrutura para o Debian. Por exemplo, tem uma ferramenta que é essa daqui, ó, vou mostrar para vocês. Essa aqui, por exemplo, que o nome dela é PET, Package Entropy Tracker, que eu tomei a iniciativa de levar ela para uma disciplina dentro da Universidade de Brasília, para os alunos contribuírem.
E aí, e aqui não tem nada a ver com empacotamento, é desenvolvimento. Então, eu levei para a disciplina, era uma disciplina de manutenção e evolução de software. Então, a interface era totalmente diferente. A gente pegou, refatorou o código todinho, aplicou, isso aqui é escrito em Python, a gente aplicou algumas técnicas, algumas boas práticas, alguns padrões de projeto, a gente refez a interface. Então, às vezes não é só empacotamento e tradução, dentro do Debian tem uma gama de coisas que você pode estar contribuindo e enviando patches ou entrando em contato com a galera aí dos times para que as suas contribuições sejam incorporadas realmente aqui. Tem um site do Debian, tem publicidade, quem quiser tem postar notícia, às vezes a gente tem uma dificuldade disso, às vezes a gente faz muita coisa dentro da comunidade, mas a gente não consegue externar isso para a comunidade como um todo, internacional. Então, às vezes falta isso para a gente. Então, quem tem uma boa escrita, quem consegue interagir com a comunidade, é algo legal de contribuir. É uma questão que a gente precisa. Que às vezes a gente fica, né, acaba ficando assim, uma questão muito técnica, uma questão mesmo que eu acabei fazendo lá porque tinha que ser, acho importante ser feito, mas não é a minha área, né? Que eu comecei a conversar com o time de publicidade do Debian, que está acontecendo, né? Igual a gente tem falado aí do ano passado para cá, principalmente, muitas atividades, né? A comunidade está ressurgindo e está tendo uma dificuldade de noticiar isso, né? Então eu comecei a entrar em contato com o Publicity Team para poder estar publicando isso, enviando lá os reportes, releases lá para ser publicado nos boletins de notícias do Debian, né? Então, isso aí é uma área que não é necessariamente relacionada a código, desenvolvimento, mas dentro da comunidade é necessária, né? Tá documentando isso. Então, a gente entra em contato com o pessoal, vamos promover, vamos estar no evento aqui, vamos registrar o que está sendo feito, né? E tá mostrando o trabalho. Eu acho que esse trabalho que você fez, Giovanni, é sensacional. Sabe, eu tenho acompanhado, eu não tenho participado tanto, eu vejo a dedicação que você tem dado ali. Eu acho que isso tem contribuído muito para a nossa comunidade como um todo. Então, assim, eu não sei se você chegou a tentar fazer esse tipo de publicidade nos canais que atingem os brasileiros. Porque eu acho muito bom a gente também estar divulgando para o mundo afora, para a comunidade Debian internacional, o trabalho que a gente tem feito aqui. Mas eu acho que esses canais não necessariamente atingem, né, muitos usuários que talvez não estejam dedicados aos canais de Debian, porque eles também utilizam outras distribuições e tudo mais. Então, acho que a gente talvez devesse criar, né, um pequeno time aqui no Brasil, né, quem quiser se voluntariar, para poder fazer publicação nos canais do Brasil. Né? O pessoal, todo mundo lê BR Linux, Vivo Linux, esses canais assim que o pessoal acompanha mais, que são mais brasileiros, não específicos de Debian, né? Acho que sim, talvez seja uma boa ação para a gente poder. Inclusive, assim, que aí já cai naquela questão que a gente não é tanto da área, né? Aí sim, o pessoal de comunicação já tem uma desenvoltura, né? Poder espalhar a mensagem, né? Até o Paulo, o PH tem, assim, faz um trabalho interessante. Ele mantém aí, né, nas redes sociais, ele faz um trabalho aí de divulgação, mas é que a gente tem tentado fazer. A gente tem aí buscado, né, trazer o trabalho, divulgar o trabalho, o que a gente vai fazendo. E é uma forma de mostrar que é uma contribuição que é necessária, é uma coisa que precisa, e que às vezes nem sempre o pessoal acha, será que lá no Debian precisa disso, né? Então, é uma frente de trabalho aí que está aberta para o pessoal assumir e auxiliar. Que, igual o Kanashir falou, não é só empacotamento, não é só tradução, não é só documentação. O Debian é muito mais do que isso, né? Eu falo assim, o ecossistema do Debian é muito mais complexo, né? Tem muitas outras frentes. Então, esse é um exemplo. Isso sem contar, às vezes, voltando um pouquinho no que é relacionado, que eu sempre comento, questão de licenças, né? É uma coisa que precisa
tem um exemplo de frente de trabalho também que sai um pouco da parte técnica, mas está totalmente relacionada, né? Que é a análise de licenças, né? Ver se aquele software ele está licenciado, ele é compatível com a DFSG, é compatível para poder entrar no Debian. É um exemplo que até a gente fala, licenças são contratos, né? Contratos já é uma linguagem jurídica, então às vezes já sai um pouquinho da linguagem técnica e precisa do apoio do pessoal. Então, quem está a fim de contribuir vai encontrar alguma coisa para ser feita. Isso é certeza. Tem também a questão de artwork, né? Que a gente não comentou. Que, inclusive, a comunidade aqui no Brasil é o que puxou já várias coisas. Tem o Valécio Brito, que não sei se alguém conhece, que ele já desenhou logo de releases estáveis do Debian anteriores. Então, aqui no Brasil tem uma galera que já há um bom tempo contribui com esse tipo de coisa, mas sempre falta mão de obra. Então, quem gosta desse tipo de área e consegue contribuir, é bem legal tentar entrar em contato. Inclusive, eu acho que, eu não sei se eu acompanhei em algumas listas aí, que eu não lembro qual foi, que eu acho que eles estão com meio que aberto aí para a galera submeter ideias para logo sem ser a stretch, a próxima release da questão de artwork. Então, tá aberto. Então, quem tem uma ideia legal aí de artwork para sem ser a próxima outra release do Debian, já está aberto e submeter, e aí já é uma contribuição mesmo. Eu mandei no chat. Eu esqueci. Bullseye é depois, não lembro agora de cabeça. Quem souber de cabeça aí, manda no IRC aí pra gente. Rex. Tá. Então, segundo o Giovanni, é o Stretch, o Rex, depois o Bullseye. Vai ser as versões aí do... Buster. É isso aí, justamente. É Buster. Então vai ser Stretch, depois vai ter o Debian Buster, e depois vai ter o Debian... Isso, Bullseye. Então, eu acho que a questão... Eu não tenho certeza, depois a gente confirma, mas... Não, sim, eu digo a questão do artwork que eles estão querendo, eu não sei se é do Buster ou se já é do Bullseye. Mas aí, depois, quem tiver a fim de contribuir, a gente pode dar uma olhada e passar informações para vocês. E aí é meio que um monte de gente submete ideia e tem um grupo lá que tenta filtrar essas coisas e é sempre algo bem colaborativo, né? Então, você sempre pode, mesmo que você não faça, você queira entrar lá em contato e dar seu pitacozinho ali, talvez, não sei como é. Eu não conheço essa área, então estou especulando aqui. Mas é uma área que a gente precisa aí de gente também. A gente está principalmente falando de contribuição. E esse negócio de dar pitaco é um problema sério, porque você vai, fala, faz, e a pessoa vai lá. Pode ir lá, vai lá, faz. Não só pitaco, né? Tem que falar e fazer, né? Você dá uma ideia bacana, legal, cara, pode ir lá fazer. O cara chega lá e fala assim, não, tá ruim. A coisa acontece mais ou menos assim. O pitaco do cara tá ruim. Beleza. E aí? O artwork é pro Stretch aqui, ó. O terceiro comentou no RC aqui, ó. Lá, o pitaco mais forte é um pet, né? Aí, ó. Justamente. E até uma situação falando também de contribuição, o que fez, comigo foi mais ou menos assim. Do ano passado para cá, comecei a acompanhar o trabalho, ver o que tinha para ser feito e aos poucos aparece, tem isso, vamos dando ideia e vamos fazendo. Eu não sou assim da área de desenvolvimento em si, mas eu acho que a curva de aprendizagem de um ano para cá, de assuntos que não estão relacionados, foi muito grande. Então, é gratificante isso, é um retorno que você tem, contribuindo a qualidade, né, qualidade de código, né, melhora muito quando você está principalmente quem vai estar desenvolvendo dentro de um time. Isso aí é um retorno muito bom que tem. E aí umas questões aí de incentivo do porquê você contribui, não só com Debian, né? Isso é contribuir com software livre, que eu vou falar aqui, mas é justamente isso que o João está falando. Você vai interagir com a comunidade, você vai interagir com pessoas experientes, você vai aprender várias tecnologias de ponta, você vai seguir padrões pré-determinados da comunidade, de qualidade. Então, tecnicamente, você vai evoluir de qualquer forma, contribuindo com a comunidade. Isso te abre várias portas profissionalmente, né? Onde você pode tentar almejar... É verdade.
Inclusive, tem um projeto que está acontecendo agora no... Tem um projeto aí no Debian que está acontecendo agora, que eu estou participando, comecei a participar aí no último mês, que é um Debian LTS, o nome. Então, o Debian quer manter o suporte de versões estáveis antigas, como acontece, não sei se o pessoal conhece aí do Ubuntu, né? LTS é Long Term Support. Então, a gente está trabalhando para manter o Debian Easy até 2019. Então, o Easy, que já é a versão Old Stable do Debian, que a versão stable atual é o Jest, né? E a anterior é o Easy. Então, o projeto, a ideia é a gente manter o Easy até 2019 com atualizações de segurança. E isso aí está sendo financiado por várias empresas no mundo todo. A principal delas, se eu não me engano, é a Toshiba, né? Toshiba. A Toshiba é a principal empresa e agora parece que está vindo um patrocínio aí do Google, que aí também o pessoal está chamando mais gente para contribuir com o time, porque eles estão dando dinheiro e falta gente para eles pagarem para fazer as coisas. Então, o que eles estão fazendo? É uma empresa de um desenvolvedor Debian, lá da França, que ele está recebendo o dinheiro dessas várias empresas no mundo todo que estão patrocinando esse Debian LTS, porque eles usam o Easy nos seus servidores e quer prolongar o máximo possível, ele tem que fazer um upgrade para uma versão mais nova. Então, eles querem manter aquilo ali estável o maior tempo possível. E aí, eles estão dando dinheiro para isso. E aí, vai para a empresa de desenvolvedor Debian, que o nome é Friction, lá da França. E ele está pagando como um PJ para desenvolvedores Debian do mundo todo trabalharem nessas coisas. Então, essas empresas, indiretamente, estão financiando desenvolvedores Debian para trabalhar no Debian, o que é bem legal, que meio que é um trabalho voluntário já da galera, então a galera gosta de fazer isso, e agora está recebendo para fazer o que ele já provavelmente faria sem receber, né? Então, é algo bem legal, e aí eu estou começando a participar disso agora, fazendo essas atualizações de segurança, e quem quiser também saber mais sobre o projeto, depois pode falar comigo. E diga-se de passagem, 75 euros a hora. Eles pagam 75 euros a hora, que eu acho que é um preço bem razoável, né? Então, isso aí é um incentivo, né, para a galera. Nunca pense que você vai ter sempre dinheiro como retorno, né? Sim, o dinheiro claro, é consequência do seu trabalho que você já vem realizando há tempos, suas contribuições, e você demonstra que você é capaz de fazer aquilo. E aí as portas se abrem para você. Esse é um dos projetos. E aí tem uma discussão no Debian, porque o Debian sempre teve a ideia de nunca ter uma empresa por trás, né, do Debian. Foi sempre ser algo mais independente, né? A gente não tem empresas associadas. Então, inclusive, nessa DebConf teve discussão aí de se essas empresas deveriam dar o dinheiro, doar esse dinheiro para o Debian e o Debian gerenciar esse dinheiro pagando as pessoas. E tinha gente que era a favor disso e tinha gente que não, é legal ele doar para uma empresa, que no caso é uma empresa do desenvolvedor Debian, e ele gerenciar esse dinheiro a parte da empresa dele, né? Então teve essa discussão e está bem rachado lá, mas o que está acontecendo é justamente essa questão aí de a empresa gerenciar. Só antes da pergunta, porque fica parecendo que eu sou o mercenário aqui, né? Mas é que a gente está falando muito de contribuição, de chamar o pessoal. Então, o Debian tem esses valores, assim, né? O trabalho é voluntário. Então, a gente coloca, né, que é mostrar todas as possibilidades, que você faz aquilo porque gosta, por prazer, né? Por aprendizagem, mas crescimento, eu falo assim que você está contribuindo com o Debian ali, se você pegar o histórico das suas contribuições, você está construindo um currículo, e essa questão do aprendizado, e essa questão que há a possibilidade de ter remuneração nisso também, né? Porque sempre tem uma imagem, isso aí geral, principalmente quem está chegando no software livre, que é tudo de graça, ninguém ganha nada, porque isso vai ficar, né, uma visão capitalista assim, mas para mostrar também que é possível, né, ter essa remuneração. Deixa eu só fazer um comentário aqui, o terceiro comentou aqui, para não ficar essa história aí. O nome do desenvolvedor do Debian aí, o nome que está puxando esse projeto é Rafael Herzog. E aí ele falou aqui que ele está fazendo isso, que se ele não fizesse isso, o Debian não ia fazer. Então, ele tomou a frente, essa questão de empoderamento, né? Ele tomou a frente e falou, eu vou fazer isso.
E ele faz de maneira bem transparente, onde as pessoas têm um repositório Git, que as pessoas botam, esse mês eu vou trabalhar X horas, e no final fala, eu trabalhei X horas, e tem um reporte de todos os pacotes, e tudo que ele fez durante esse mês. Então, é algo bem transparente, apesar de ter uma empresa por trás, é sempre seguindo essa questão aí de transparência. E deixa eu ver aqui. É verdade, isso aqui que ele disse. Só para encerrar esse assunto aqui. É que essa questão do trabalhar com esse long-term suporte não é algo muito divertido que todos queiram trabalhar. Vários dos mantenedores dos seus pacotes, às vezes, não querem, porque dá trabalho você fazer esse tipo de coisa, fazer um backport de um pacote para uma versão antiga para resolver um bug de segurança. Isso é um trabalho chato, às vezes, porque às vezes é uma correção de essa correção dessa vulnerabilidade foi feita lá na frente, numa versão nova do software, onde mudou toda a arquitetura do software, e aí você tem que pegar aquele fix e trazer para uma versão muito antiga do software, que às vezes o código é completamente diferente. Então, é trabalhoso, e você tem que explorar a vulnerabilidade, e depois tem que testar se realmente você arrumou aquilo da forma que você fez. Então, é algo bem trabalhoso, tanto que ele disse que o mínimo que você tem que trabalhar é 8 horas nesse projeto, porque seria o tempo mínimo para você conseguir fazer um pacote só durante um mês. Assim. Então, é algo que nem todo mundo faria, né? Então, é algo meio chato, por isso que eles estão pagando, né? Agora... Seguindo esse diálogo sobre segurança, Debian e segurança, servidores, LTS e tudo mais, eu gostaria de perguntar sobre a questão... Eu acho que foi no Debian Squeeze, se eu não me engano, é o 6, né, que foi o Squeeze. O Debian Squeeze, ele lançou, fez o lançamento de uma distribuição à parte com o kernel KFreeBSD. Vocês sabem se esse projeto ele vai ser continuado? Porque só o Squeeze lançou uma versão testing do KFreeBSD e depois a gente não soube mais detalhes sobre nenhuma distribuição posterior com esse projeto do FreeBSD embargado no Debian. Esse é um porte, né? O Debian suporta várias arquiteturas, tá? Mas a maioria delas com o kernel Linux, né? Mas suporta, além de, né, processador Intel, família 32 bits, 64 bits, x86, a ARM ela também suporta MIPS, PowerPC 64 bits. Ela tem muitas arquiteturas que foram sendo abandonadas por diversas razões, né? Mas muitas delas ainda mantidas, mas extraoficialmente. Então, por exemplo, a Motorola 68000, né, era uma arquitetura que o Debian suportou, foi a segunda arquitetura, logo depois de x86. Né? Então, foi suportado por muitos anos e ainda tem gente que mantém. Tá? Então, não é por uma questão de falta de gente, mas isso também é um fator super importante, ter gente dedicada àquela arquitetura, àquele porte específico, mas porque as máquinas, né, de hoje em dia não conseguem fazer o build dos pacotes a tempo. Né? Tanto é que a maioria dos builds automáticos é feita em emulador, porque o emulador é muito mais rápido hoje do que a própria máquina, né, de tão defasado que é. No caso específico do GNU mais kernel do FreeBSD, se não me engano, foi por uma questão de não ter gente ali dedicada. Então, se você é um cara que quer rodar esse porte, né, você não precisa, eu vou ser o cara responsável, né, mas pelo menos você é um cara que está ativamente ali reportando bug, às vezes você vai lá e contribui com patch, porque muitas vezes, na verdade, o bug é num pacote que eu mantenho e eu não tenho o GNU FreeBSD instalado para testar. Então, o bug está no meu pacote, você foi lá, instalou, testou, viu que está com bug e falou, manda para mim. E eu, às vezes, eu vou usar você para me ajudar. Então, você não precisa, eu não sei fazer o patch e tal, não sei o quê. Não, tudo bem, a gente vai interagir ali através do BTS, né, para você me ajudar a testar e você me ajudar a resolver o problema. Então, precisa ter usuários para que os usuários contribuam, usuários contribuidores ativos, porque esses caras aqui vão ajudar a manter até que alguém, eu quero ajudar a manter e tudo mais.
Ele ainda é mantido como testing. Então, se você quiser instalar ele e fazer upgrade, você consegue fazer. Só não entrou como release oficial. Então, não tem um suporte oficial da distro. Aí não vai ter patch de segurança, inclusive. Se não me engano, acho que cada porte tem ele é avaliado segundo uma série de critérios. Então, não sei exatamente qual foi o critério que falhou. Então, estou só especulando aqui. Pode ter sido que o critério foi questão de segurança. Então, não tem o time de segurança, não tem ninguém, né, que entende ali de KFreeBSD ou que queira disponibilizar o seu tempo ali de voluntário para poder cuidar de um porte com o qual ele não se preocupa, né? Então, não tem... Então, acho que se você quiser dar uma olhadinha depois, a gente pode... Se alguém tiver com o computador na mão aí, conseguir achar aí na wiki do Debian o Archive Qualification Criteria, ou coisa parecida, a gente possa até olhar ali e ver por que o KFreeBSD caiu fora dos releases. E aí, então é aqui que eu tenho que atuar, né? Ou tentar ajudar de alguma maneira, né? Ou ver se eu acho alguém que vai fazer o trabalho, né? Então, alguém consegue achar aí? Que talvez o stretch role, então, a qualificação. Quando o pessoal anunciou essa grande mudança, né, eu fiquei imaginando, porque realmente tu precisa de toda uma equipe voltada ao kernel, né, aquele projeto para analisar os pacotes, construir os pacotes, testar os pacotes, e isso dá bastante trabalho. Não, e é um projeto meio que único, porque você está combinando todo o user space que sempre foi dedicado a rodar em cima de Linux, né, com um kernel que também sempre foi dedicado a rodar com o user space do FreeBSD, né? Então, o FreeBSD só se preocupa em rodar o user space dele. A libc é um trabalho único, assim, o port na GNU libc para funcionar em cima de FreeBSD ou de BSDs não era mantido por ninguém há muitos anos, né? Então, foi o pessoal do Debian que reativou esse suporte. Os patches iam no Debian primeiro, mas foram para o upstream. Então, outras distros, se quiserem seguir esse caminho, vão se beneficiar muito do trabalho que o Debian já fez, né? Mas, além da libc, existe uma série de outros softwares que têm o sistema de build deles, ou que exigem um port específico para cada kernel. Então, por exemplo, eu trabalho com o OpenVSwitch. Então, o OpenVSwitch funciona bem em Linux, com GNU, e funciona bem em FreeBSD. Mas aí, quando você vai compilar ele no Debian GNU KFreeBSD, ele fala, não sei, isso aqui é Linux, é GNU, é FreeBSD, que diabo é isso que você está rodando aqui, né? O sistema de build não entende o sistema, né? Tem várias flags, algumas mudanças, são mudanças até relativamente triviais. Eu consegui ir lá fazer algumas mudanças, tenho que mandar esses patches ainda, talvez semana que vem. Então, já vai pelo menos, o build vai funcionar, né? E esse é um software que hoje está empacotado para o Debian. E aí o que eles fazem? A gente só vai fazer o build em plataformas que usam o Linux como kernel. Então, o pacote não está disponível no GNU KFreeBSD. Aí, com esse meu patch, aí já dá para tentar fazer isso. Mas uma coisa é compilar, outra coisa é conseguir dar suporte para o software, tá? E aí é bem diferente como o OpenVSwitch é suportado com Linux e com FreeBSD. Esse daí, Então, na verdade, é que ele tem o policy e o table. Acho que é isso aí que é o legal, né? Esses dois primeiros links aí. Tá? O primeiro é qual é a política e o segundo é qual é o estado atual de qualificação, né? Então, está aqui todos os critérios e aí vai para a tabela, que é o outro link aí. Essa tabela, olha o KFreeBSD. Então, a gente tem que tomar cuidado aí com essas colunas vermelhas e amarelas, né? Então, por exemplo, muitos bugs RC, né? Os release managers têm algumas outras preocupações. Então, o SRM é a parte de security, né? Que mais está em vermelho aí? Candidato, não.
Não. Então, KFreeBSD. Então aí, tá, mas eu acho que isso é só o critério de upstream support. Não tem. Tem que olhar ali quais são os release managers concerns. Então acho que é esse que é um dos principais problemas ali. Mas está dizendo que também tem muito bug RC que não está consertado. Alguém ir lá e consertar esses bugs. Obrigado. Mais alguma colocação? Bem, partindo aí para finalizar, no IRC surgiu alguma coisa aí? Não? Então, a questão é essa. Acho que o encontro aí veio para finalizar as atividades, né, em parte, né, que a gente ainda tem palestra hoje. Só finalizando essa parte de arquitetura aí. Que além do Linux e do KFreeBSD, o Debian também roda com HUD, é um port, mas é um port que nunca teve um release oficial. Mas inclusive uma das principais distribuições onde acontece o desenvolvimento do HUD. Então, a gente quer mostrar essa parte, né, sempre frisando isso em contribuição, trazer gente para a comunidade, né, essa questão dos usuários, né, essa questão dos testes, a questão da contribuição em todas as frentes, né, que a gente comentou um pouquinho de cada coisa aqui. Acho que isso que é o interessante. A gente convida, né, reforça esse convite para a galera ajudar aí mesmo, né? Quem quiser, a gente está aí aguardando a força de trabalho de vocês. A gente ainda tem às 3h40, Cascardo? Às 3 tem uma Lightning Talk. Cascardo vai falar aí, mostrar como que o Debian é um sistema operacional universal. Vai mostrar lá. Ele vai provar por A mais B ali como é que funcionam as coisas. E a gente também, às 2h, que a Nashir estava comentando aqui, na área de comunidades, parece que tem uma proposta de CryptoParty lá. Então, a gente vai acabar de se inteirar com o pessoal, como é que vai ser. E talvez a gente faça lá a assinatura de chaves, né? Assinatura de chaves PGP, uma festa de assinatura de chaves. A gente está lá na comunidade. Então, acho que é isso aí. Está encerrado. Esperamos vocês também. Obrigado.